Fala-se muito de cristãos, cristianismo e igreja. Mas afinal, onde foi e como foi que isso tudo começou? Como e onde a igreja nasceu? E como foi que ela se espalhou pelo mundo até se tornar aquilo que nós conhecemos hoje? Se você sempre se perguntou sobre isso, se você sempre se questionou como isso tudo aconteceu, este vídeo é para você. Assista ele até o final. Que onda, raça? Você está em mais um vídeo do canal Catholic Cholo e neste vídeo você vai entender como a igreja nasceu e se desenvolveu nos seus primeiros anos. Desde que eu decidi fazer vídeos sobre a igreja, antes de falar sobre o que ela professa, qual a fé que ela prega para os seus membros, para que nós católicos sigamos, eu achei melhor fazer vídeos primeiramente explicando o porquê eu creio na igreja, o porquê eu levo a sério o que ela ensina, o que ela nos sugere para que nós creiamos. É mais ou menos aquela história, para que você acredite em alguém, primeiro você tem que conhecer quem é este alguém. E é isso que você vai conhecer neste vídeo, o início da igreja. Nos dois vídeos anteriores, eu pretendi apresentar a igreja em seu significado, o que significa a igreja, como ela é constituída, inclusive nos dias de hoje. Falei sobre as igrejas católicas orientais, a composição da igreja católica, que é formada por 24 igrejas. Inclusive, se você está viajando aí no que eu estou falando, não esqueça de assistir depois deste vídeo os dois vídeos que eu fiz anteriormente. Eu vou deixar o link tanto no card quanto na descrição deste vídeo. E aproveitando, hermanos, se você não é inscrito ainda neste canal, não deixe de se inscrever, ative o sino da notificação para que você seja informado sempre do lançamento de um novo vídeo. Estamos lançando vídeo todas as quintas-feiras, então continue fortalecendo o canal Catholic Cholo para que ele cresça cada dia mais. Bueno, hermanos, acompanhe essa linha do tempo. Como você pode ver, nós estamos no ano de 2021. E isso por quê? 2021 anos a partir do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos voltar aí 2000 anos, mais precisamente voltemos ao ano 33. Bueno, e o que havia acontecido no ano 33? Há 3 anos que Nosso Senhor havia se manifestado publicamente. Ele teve uma vida aí de 30 anos no anonimato e nos últimos 3 anos de sua vida terrena, ele passou a pregar, ele se manifestou ao mundo como o Messias, como o Mestre. E Nosso Senhor Jesus Cristo havia escolhido discípulos. Ora, e o que é um discípulo? Discípulo nada mais é do que aquele que segue alguém. É aquele que procura colocar em prática os ensinamentos de um mestre. Em outras palavras, podemos dizer que um discípulo é nada mais nada menos do que um aluno, um seguidor. Bom, e dentre os seus discípulos, ele escolheu 12 a quem chamou de apóstolos. Isso inclusive está relatado no Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, versículo 13. E Nosso Senhor Jesus Cristo fez destes 12 apóstolos, o que é apóstolo? Apóstolo é uma palavra grega que significa enviado. Bom, isso tem tudo a ver com a missão que Nosso Senhor Jesus Cristo iria propor a estes apóstolos, o envio. Então, é meio que já um programa que está contido no nome apóstolo. Bom, o fato é que sobre estes 12 apóstolos, nós podemos dizer que aí nasce a igreja. A igreja ela é constituída sobre estes 12 apóstolos, que nós chamamos inclusive de colunas, as 12 colunas da Santa Igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo então vai fundar a sua igreja, mais especificamente sobre o apóstolo Pedro e os outros apóstolos que estão em comunhão com ele. Isso é tema para um outro vídeo, obviamente. Tanto a tradição apostólica como a Sagrada Escritura confirmam que a fundação da igreja sobre os apóstolos se deu não somente por uma palavra indireta de Nosso Senhor, mas ele literalmente estabeleceu, infundiu neles um ministério, através da imposição das mãos e da oração que a acompanhava e que fazia com que eles se tornassem de fato e de direito apóstolos com um mandato, um envio, uma ordem estabelecida sobre eles. Quando Nosso Senhor Jesus Cristo, obviamente que após a sua morte e ressurreição, e após todas as instruções que ele havia deixado com os apóstolos, quando Nosso Senhor resolveu regressar ao Pai, antes da sua ascensão, ele deixou um mandato para os apóstolos. E qual foi essa ordem? Qual foi esse mandato que ele estabeleceu sobre os apóstolos? Nosso Senhor disse o seguinte: isso inclusive está registrado no Evangelho de São Mateus, no 28º capítulo, no versículo 19. Nosso Senhor diz o seguinte: Ide
e ensinai a todas as nações. Vou fazer um pequeno parênteses sobre este mandato de Nosso Senhor para fazer o seguinte comentário, que é super importante e às vezes passa desapercebido. Quando Nosso Senhor diz ide e ensinai, ele deixa muito claro que a missão dos apóstolos não é dialogar, não é trocar uma ideia, ide e trocar uma ideia, ide e conversar e ouvir e dialogar e aprender. Não, Nosso Senhor não fala isso. Nosso Senhor é muito claro ao dizer ide e ensinai. O que ele deixa de missão para os apóstolos é o ensinamento, que eles ensinem a outros povos. Então Nosso Senhor não deixa brecha para diálogo e troca de ensinamentos, Ide e ensinai a todas as nações. Bom, nós percebemos, portanto, que os apóstolos receberam uma ordem, um poder que foi infundido neles pelas mãos de Nosso Senhor, e também receberam um munus de ensinar, ou em outras palavras, de pastorear os seus membros. Bueno, mas o fato é que a igreja, que já havia sido fundada sobre os apóstolos, ela teve a sua confirmação, o seu nascimento na prática, podemos dizer assim, quando aconteceu o evento de Pentecostes. E o que é isso? Bom, havia uma festa judaica que era no idioma hebraico chamada de festa da colheita e posteriormente acabou sendo chamada de festa de Pentecostes, que é uma palavra de origem grega e que significa algo como 50 dias depois. 50 dias depois do quê? 50 dias depois da Páscoa. Era uma festa judaica e, portanto, a cidade santa de Jerusalém estava cheia de gente, estava lotada de judeus vindos de vários lugares do mundo. No caso do mundo antigo, é o mundo daquela época, então podemos dizer que regiões tanto do Oriente quanto da Ásia e da própria África, judeus que vieram para essa festa. Também os apóstolos estavam reunidos. Eles se encontravam reunidos com a Virgem Maria no chamado cenáculo, ali em Jerusalém. E o que aconteceu de incrível nessa reunião? Conforme Nosso Senhor Jesus Cristo havia prometido, o Espírito Santo viria sobre eles e sanaria todas as dúvidas, tiraria todos os medos e inseguranças que eles tivessem, para que de fato eles pudessem dar início à missão salvífica da igreja. O Espírito Santo, conforme nos relatam os livros sagrados, ele veio sobre eles em forma de línguas de fogo. Repousaram as línguas de fogo sobre cada um deles, e a partir daquele momento, eles, cheios do Espírito Santo, entenderam que era hora de dar início à missão da igreja. Logo após esse episódio, o que aconteceu? São Pedro tomou a palavra e passou a pregar aos judeus que ali estavam reunidos naquela região de Jerusalém para a festa de Pentecostes. Com a pregação de São Pedro aconteceu um grande milagre. Neste dia, 3.000 judeus se converteram. Bueno, hermanos, uma coisa muito importante a se falar é que nós percebemos que neste início da igreja, a igreja ela era voltada, ela era direcionada para o povo eleito, o povo judeu. Então, a igreja nascente, a igreja que nascia naquele momento, ela entendia que a salvação deveria ser difundida entre o povo judeu. Eles se viam, na verdade, como uma continuação da religião judaica. Eles ainda não se viam, de certa forma, como uma nova religião que estava nascendo. Eles entendiam que ali era apenas o cumprimento das promessas feitas ao povo hebreu. Obviamente que isso aí não agradou em nada, os fariseus, os mestres da lei, os representantes da antiga religião judaica. E até porque eles estavam convertendo judeus àquela nova religião que pregava Jesus Cristo, como o seu símbolo máximo, como o seu centro. Com essa irritação dos judeus, obviamente que começaram as primeiras perseguições. Então, os judeus, sobretudo os fariseus, eles passaram a perseguir essa nova seita judaica. Para eles era uma seita herética dentro do judaísmo que estava crescendo. Então eles começaram a perseguir. E um dos grandes perseguidores era um homem que era judeu, fariseu inclusive, um judeu de raça, tinha uma educação grega e era um cidadão romano. Quem era esse homem? Saulo de Tarso. Então, Saulo era um dos grandes perseguidores da igreja. Aconteceu um episódio muito emblemático, que você consegue encontrar nas escrituras sagradas também,
que é a conversão de Saulo, né? Saulo está numa missão inclusive para perseguir seguidores de Cristo que se encontravam em Damasco. E quando ele está a caminho de Damasco, na estrada para Damasco, ele tem uma visão do próprio Senhor que o derruba do cavalo. Então é uma coisa bem simbólica, né? Ele literalmente cai do cavalo, fica cego e ouve a voz de nosso Senhor Jesus Cristo dizendo: Saulo, por que me persegues? Perceba que perseguir os seguidores de Cristo é o mesmo que perseguir ao próprio Cristo. Isso seria até uma dica interessante para o que vem acontecendo hoje em dia, né? Mas enfim, adiantando os fatos, por que eu estou falando tanto de Saulo de Tarso? Ora, porque ele tem um papel fundamental no desenvolvimento da igreja primitiva, né, da igreja do primeiro século, a igreja no seu início. Saulo, ele é recebido por Barnabé, São Barnabé, que, né, o instrui, o catequiza e ele se converte, né? Ele é batizado e recebe o nome de Paulo. E a partir desse momento, irmãos, Paulo ele passa a pregar em todos os povoados onde ele se encontra. Ele começa a anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, com a Bíblia na mão. Tô de zoeira, né, irmãos? Não existia a Bíblia nesse tempo. É até um ponto interessante para você já começar a raciocinar sobre o início da igreja. Não existia a Bíblia no início da igreja. Então Paulo ele passa a pregar aquilo que ele havia recebido de Barnabé. Numa dessas pregações ele acaba tendo que fugir, porque ele corre risco de vida, né? Tentam matá-lo, então ele foge para o deserto da Arábia e depois ele toma a resolução de ir até Jerusalém para se encontrar com os apóstolos, sobretudo com Pedro, que era reconhecido como chefe dos apóstolos naquele período. Chegando em Jerusalém, Paulo se apresenta, né? Obviamente que dá para imaginar que os apóstolos devem ter tido algum medo, algum receio, né? Aquele Saulo que saiu perseguindo os seguidores de Cristo, a partir de agora se apresenta como um de nós, mas depois de uma conversa com Pedro, ele é aceito entre os apóstolos e passa finalmente a ser autorizado a pregar. O que nos faz imaginar que Paulo foi também ordenado pelos apóstolos, assim como estes haviam sido por nosso Senhor Jesus Cristo. Um ponto importante, fazendo um novo parênteses, é que a autoridade da igreja já estava presente desde o seu princípio. Por mais que Paulo já pregasse antes, ele sentiu a necessidade de ser autorizado, de ser reconhecido pelos apóstolos, sobretudo estar em comunhão com eles. E foi falar com Pedro, o chefe dos apóstolos. Então, desde o princípio, a igreja ela já nasce como uma sociedade que tem uma comunhão entre si, né? Uma comunhão apostólica. Os apóstolos eles estavam em comunhão, eles professavam a mesma fé, eles criam da mesma forma, eles ensinavam da mesma forma e eles estavam juntos. Por mais que se separassem fisicamente, eles eram um único e mesmo corpo, uma única e mesma igreja. Bom, posteriormente veio um fato novo, né, na história da igreja, que foi quando Pedro se sente chamado a adentrar a casa de um oficial romano chamado Cornélio e resolve torná-lo mais um membro da igreja, né, resolve batizá-lo, a ele e aos seus. Por que isso é um fato novo? Porque, como eu falei agora há pouco, a igreja até então era constituída para judeus, era uma continuação do judaísmo. A partir do batismo de Cornélio, a igreja se torna uma religião para todos. Por quê? Cornélio ele era um gentil. E o que é um gentil? Bom, gentil era o termo com o qual os judeus chamavam todos aqueles que não eram judeus. Quem não era judeu, né, quem pertencia a outros povos, além de não ser membro do povo eleito, era muito provável que professasse outra religião, já que o judaísmo era a religião do povo hebreu. Então, em geral, eram pessoas que tinham crenças politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Então, eram excluídos daquele corpo de eleitos que eram judeus. Então, eram chamados de gentios. Cornélio era um gentil, era um romano. E Pedro, após instruir a Cornélio e toda a sua casa, os batiza,
né, o que nos faz entender que, a partir daquele momento, a salvação inaugurada por nosso Senhor Jesus Cristo não era mais uma salvação destinada apenas a um povo, no caso o povo eleito, o povo judeu. Era uma salvação destinada a todos os homens de boa vontade, a todos aqueles que quisessem ser salvos, que quisessem conhecer e receber a graça de nosso Senhor Jesus Cristo em suas vidas. Só uma curiosidade, né, um parênteses, que gentil significa a mesma coisa que pagão. Uma pessoa que pertence a um grupo, um povo, enfim, que professa religiões pagãs, que professa fé em vários deuses, em outras crenças que não aquelas crenças abraâmicas. Inclusive até hoje. É por isso que quando falamos de pagãos, não estamos nos referindo a cristãos, nem a judeus, nem a muçulmanos, que são 3 religiões abraâmicas. Estamos falando de pessoas que professam fés e religiões não abraâmicas, em geral politeístas. Bom, após um período estabelecidos em Jerusalém, os apóstolos partem novamente para pregar em terras longínquas. Eles levam a sério o mandato de nosso Senhor Jesus Cristo, de ir pregar em outras cidades, em outros vilarejos, em outros países, em outros povos. Ali em Jerusalém fica estabelecido o apóstolo Tiago, Tiago, filho de Alfeu, ou chamado popularmente como Tiago o Menor. Já que vale lembrar, nós temos 2 apóstolos chamados Tiago. Para diferenciá-los, a um nos referimos como Tiago Maior e ao outro Tiago Menor. Pois bem, Tiago, filho de Alfeu, irmão de Judas Tadeu, de São Judas Tadeu, Tiago fica encarregado de dirigir a igreja de Jerusalém, de conduzi-la como seu pastor. Ou seja, São Tiago é o primeiro bispo da igreja de Jerusalém, o primeiro patriarca de Jerusalém. Além das fontes sagradas, das Sagradas Escrituras, nós temos fontes não cristãs que fazem referência a isso. Por exemplo, o historiador Flávio Joséfo, que foi um historiador contemporâneo dos apóstolos, inclusive, era um historiador judeu, e ele, no seu livro Antiguidades Judaicas, ele fala sobre um certo Tiago ser o líder, o condutor, o responsável pela igreja de Jerusalém. São Barnabé, que eu falei anteriormente, aquele que instruiu São Paulo, ele é enviado para a região de Antioquia. Antioquia era uma grande cidade, que pertencia à Síria. Hoje em dia, podemos dizer que ela está localizada numa região do que hoje é parte da Turquia, mas naquele tempo, uma parte da Síria. E ali, ele percebe que é um lugar muito frutuoso para se estabelecer a igreja. E São Barnabé, ele percebe que precisa de ajuda. Então ele vai atrás de São Paulo e o traz para Antioquia, para que ali eles estabeleçam mais uma comunidade cristã, uma igreja. Então nasce ali, através de São Paulo e São Barnabé, a igreja de Antioquia. Inclusive, o livro dos Atos dos Apóstolos nos diz que, em Antioquia, eles foram pela primeira vez chamados cristãos. Então, a partir daí, nasce o termo cristão, para se referir a seguidor de Cristo. Isso está em Atos, capítulo 11, versículo 26. Posteriormente à fundação da igreja de Antioquia, São Pedro para lá se dirigiu, e nesta igreja ele foi o primeiro bispo. Então São Pedro foi o primeiro bispo de Antioquia. Então, por volta do ano 45, mais ou menos, da era cristã, vejam aí na nossa linha do tempo, ano 45, bem no princípio, nós tínhamos aí mais ou menos uns 12 anos de que nosso Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado e subido aos céus. Por volta do ano 45, nós já tínhamos estabelecidas 2 grandes sedes, a sede de Jerusalém e a sede de Antioquia. São Pedro permanecerá como seu bispo, não até o fim de sua vida, mas ele vai deixar ali, ordenar ali um sucessor, no caso, um cristão chamado Evódio será deixado por São Pedro como seu sucessor. Será o segundo bispo de Antioquia. Isso por quê? Porque Pedro partirá para a capital do mundo. Ele pretendia evangelizar o centro do mundo daquela época. Qual cidade? Roma. E então nós vamos encerrando essa primeira parte dos nossos vídeos sobre a igreja primitiva, sobre o desenvolvimento da igreja nos primeiros séculos, da seguinte forma. Por volta do ano 50, nós temos 2 grandes sedes da igreja, 2 parcelas da igreja que são reconhecidamente apostólicas e respeitadíssimas, a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia. Além destas, São Pedro havia partido para Roma, para dar início à fundação da igreja de Roma. Além dessas, obviamente, os outros apóstolos não ficaram ali parados, assistindo tudo.
cada qual foi para uma região para pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e assim fundar novas comunidades cristãs, novas igrejas. Então percebemos até este ponto que a igreja já vinha crescendo, vinha se estabelecendo em diversos lugares e vinha sendo conduzida por apóstolos, no caso, os primeiros bispos da igreja. Bueno, hermanos, então finalizo este primeiro vídeo falando sobre a história da igreja primitiva, né? Vídeos novos surgirão tratando deste tema, vão dar continuidade a este tema, né? Então eu pretendo falar como a igreja foi se estabelecendo, como ela deixou uma sucessão apostólica, que é um termo muito importante para você conhecer. Mas é isso, irmãos. Se você gostou deste conteúdo, se você quer fortalecer este canal, me ajudar, me incentivar a fazer novos vídeos e ajudar, né, a fazer com que mais irmãos católicos conheçam a história de sua igreja e mais irmãos de outras confissões e outras religiões possam entender melhor o desenvolvimento do cristianismo e em que nós católicos cremos, ajude este canal clicando no botão ao lado, se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificações, deixando algum comentário, curtindo e indicando este vídeo e este canal para mais pessoas. Certo, hermanos? O próximo vídeo eu vou falar sobre cultura chicana, então não deixe de nos acompanhar. E é isso. Você está no canal Catholic Cholo e que viva Cristo Rei.